Olá pessoal, bem-vindos ao canal da FATEC. Na aula de hoje explicaremos o Simple Present, os números e os dias da semana. Simple Present. O Simple Present em português é o nosso presente simples, ou presente no indicativo. Ele indica uma verdade universal, ou seja, são simplesmente frases expressas no presente. Por exemplo, eu gosto de chocolate. Para expressar o presente em português, temos diversas conjugações de um mesmo verbo para a primeira, segunda e terceira pessoa, tanto no singular como no plural. Mas já em inglês, os verbos não sofrem qualquer tipo de mudança. Vejam exemplos. O verbo to work, trabalhar. É importante lembrar que esse to indica que o verbo está no infinitivo. Agora a sua conjugação. I work, eu trabalho. You work, você trabalha. He, she e it works. Ele, ela ou isso trabalha. We work, nós trabalhamos. You work, vocês trabalham. They work, eles ou elas trabalham. Dentro do Simple Present, temos 3 estruturas a serem estudadas: afirmativa, negativa e interrogativa, começando agora pela afirmativa. Para expressarmos o presente no inglês, precisamos utilizar 2 auxiliares, o do e o does. Geralmente são empregados apenas nas formas interrogativas e negativas, não sendo necessários nas afirmativas. Na forma afirmativa, a frase é composta pela seguinte estrutura: pronome pessoal mais verbo mais complemento, como é mostrado nesse exemplo logo abaixo. I, pronome pessoal, use, verbo, the computer, complemento. Eu uso o computador. Agora outros exemplos. You study here. Você estuda aqui. We listen to music. Nós ouvimos música. You read a book. Vocês leem um livro. They play sports. Eles praticam esportes. No entanto, os verbos sofrem algumas alterações nas terceiras pessoas do singular. He, she e it. Como regra geral, deve-se acrescentar um S no verbo para essas pessoas. Exemplos. He prefers fish to meat. Ele prefere peixe a carne. She takes dance class on Monday. Ela faz aula de dança na segunda. It snows today. Neva hoje. He works in the morning. Ele trabalha pela manhã. She plays the piano every weekend. Ele toca piano todos os finais de semana. It rains a lot. Chove muito. Entretanto, existem algumas exceções que se referem a essas pessoas. São elas: verbos terminados em SH, CH, S, X e O. São finalizados com ES e não apenas com S. Por exemplo, he washes the dishes. Ele lava a louça. Como vocês puderam perceber, o verbo wash termina em SH. Portanto, ele deve ser finalizado com ES. O mesmo acontecerá com os verbos seguintes. He watches TV. Ela assiste TV. O verbo watch termina em CH, então também acrescentamos o ES. He kisses his mother. Ele beija sua mãe. Esse é o verbo terminado em S. She fixes everything at her house. Ela conserta tudo em sua casa. Esse é o verbo terminado em X. E the dog goes out. O cachorro sai. E esse é o verbo terminado em O. Já os verbos terminados em Y precedidos de consoante, retira-se o Y e acrescenta-se IES. Por exemplo, o verbo to study, estudar. Ele é terminado em Y e antes dele existe outra consoante, nesse caso, o D. Então, aplicamos a regra de retirar o Y e acrescentar o IES. She studies.
O mesmo acontece com o verbo to fry, fritar. Ele termina em Y e antes dele tem outra consoante, nesse caso, o R. Então fica he fries. Bem, pessoal, agora explicaremos como montar frases na estrutura negativa e interrogativa do Simple Present. Auxiliares. Para indicar que o verbo nas frases negativas e interrogativas representa o tempo verbal do Simple Present, é necessário o uso dos auxiliares do ou does. O do aparecerá nestas frases quando se fizer presente os pronomes pessoais I, you, we and they. Já o does aparecerá quando houver os pronomes pessoais da terceira pessoa do singular, que são he, she e it. Observação. Quando é usado does ou does not para indicar negação ou interrogação, o verbo volta ao seu estado original. Ou seja, como vimos anteriormente na forma afirmativa, sempre que um verbo for precedido de he, she e it, este deverá ser finalizado com a partícula s, es ou ies, dependendo da letra em que o verbo for terminado. Tal regra é necessária para indicar a conjugação do verbo na terceira pessoa do singular. Entretanto, como nas frases negativa e interrogativa é usado o auxiliar does, que por sua vez já está acompanhado da partícula es, não é necessário que se repita o mesmo procedimento com o verbo. Para entendermos melhor, usaremos como base uma frase afirmativa. The dog plays on the street. O cachorro brinca na rua. Nesta frase, dog representa it, terceira pessoa do singular, e por consequência, o verbo terá o acréscimo da partícula s. No caso, play passou a ser plays. Negativa. Se usarmos a mesma frase, ficará The dog does not play on the street. O cachorro não brinca na rua. O uso do does mais not fez com que o verbo voltasse ao normal. Interrogativa. Does or does not the dog play on the street? O cachorro brinca na rua? Ou o cachorro não brinca na rua? A mesma coisa acontece na forma interrogativa. O uso do does ou does not faz com que o verbo não venha acompanhado da sua partícula correspondente. Após ter entendido o uso dos auxiliares, é possível esmiuçar a forma negativa do Simple Present, que é composta por pronome pessoal, mais do ou does, mais not, mais verbo, mais o complemento. É importante também enfatizar a contração do auxiliar com o not, em que do not pode ser contraído como don't e does not pode ser contraído como doesn't. Ambas formas estão corretas, porém a contração é mais usada no idioma inglês, pois este idioma tem como objetivo uma comunicação rápida e objetiva. Demonstração das contrações. Para entendermos melhor a contração dos auxiliares com o not, vejamos a tabela a seguir. I do not pode ser contraído por I don't. You do not por you don't. He does not por he doesn't. She does not por she doesn't. It does not por it doesn't. We do not por we don't. You do not por you don't. They do not por they don't.
Após essas explicações, vejamos alguns exemplos de frases na forma negativa. They don't want to eat strawberry pie. Eles ou elas não querem comer torta de morango. She doesn't go to the movie theater anymore. Ela não vai ao cinema mais. He doesn't want to get married to Anne. Ele não quer se casar com a Anne. We don't have a medical check-up today. Nós não temos um check-up hoje. I don't mind at all. Eu não me importo de maneira nenhuma. Estrutura interrogativa na forma afirmativa. Esta estrutura é indicada da seguinte forma: do ou does, mais pronome pessoal, mais verbo, mais o complemento. Como vocês podem observar, o que difere a estrutura negativa da interrogativa é que os auxiliares do ou does se deslocaram para o início da frase. É claro, como estamos falando da estrutura interrogativa na forma afirmativa, não há a presença do not. Vamos ler agora alguns exemplos para o melhor entendimento dessa estrutura. Do they get angry at noise? Ele ou elas ficam zangados com barulho? Does she go to the doctor's office every year? Ela vai ao consultório médico todo ano? Does it begin tonight? Inicia ou começa hoje à noite? Does he apply for public aid once a year? Ele se inscreve para a faculdade pública uma vez por ano? Há ainda perguntas na forma negativa, que tem como estrutura don't ou doesn't, mais pronome pessoal, mais verbo, mais o complemento. O que difere essa estrutura da vista anteriormente é o acréscimo do not junto ao auxiliar. Vejamos alguns exemplos. Doesn't she go on a date in the afternoon? Ela não vai sair à tarde? Don't you take a look at my resume? Você não deu uma olhada no meu currículo? Don't they fall in love with him? Elas não se apaixonaram por ele? Bom, agora vamos falar sobre os números de 0 a 20 e os dias da semana, começando pelos números. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vamos a alguns exemplos de uso. How old are you? Quantos anos você tem? I'm 18 years old. Eu tenho 18 anos. What's your cell phone number? Qual é o seu número de celular? My cell phone number is 928103745. Meu número do celular é 928103745. What's your zip code? Qual é o seu CEP? My zip code is 068452293. Meu CEP é 068452293. Days of the week. Dias da semana. Domingo, Sunday. Segunda,
Monday. Terça, Tuesday. Quarta, Wednesday. Quinta, Thursday. Sexta, Friday. Sábado, Saturday. Uma observação é que a preposição usada para indicar os dias da semana é o on. Por exemplo, na segunda é a mesma coisa que on Monday. Exemplos. Do you have English classes on Monday? Você tem aulas de inglês na segunda-feira? I like to play soccer on Sunday. Eu gosto de jogar futebol no domingo. We usually go to the theater on Thursday. Nós geralmente vamos ao teatro na quinta-feira. She always goes to the restaurant on Saturdays. Ela sempre vai ao restaurante aos sábados. Does he listen to music every Wednesday? Ele escuta a música todas as quartas-feiras? Observação. Os dias da semana devem ser escritos com letra maiúscula, independente de estarem no início, meio ou fim de uma frase. There's a man who leads a life of danger. To everyone he meets, he stays a stranger. With every move he makes, another chance he takes.